a ideia é discutir a relação em público, né? Mas de uma forma arquetípica, assim, um pouco pensar as agruras e as dificuldades do relacionamento entre homem e mulher de um ponto de vista filosófico. Daí a ideia da filosofia na alcova, né? Que é o que a filosofia poderia ajudar ou atrapalhar às vezes. Algumas pessoas acham que se você pensa demais atrapalha, né, em determinadas coisas, mas em que a filosofia poderia ajudar uma coisa que é determinadas dificuldades que homens e mulheres têm. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: eu acho interessante a ideia da gente conversar um pouco, eu falar do ponto de vista masculino questões de como a gente vê a mulher, né? Dificuldades ou admirações, seja lá o que for, do ponto de vista masculino, como a gente vê a mulher. Eu acho interessante também uma mulher falar a mesma coisa do ponto de vista da mulher sobre o homem. E também, para mim, uma coisa importante que eu também dizia para a Márcia, antes da gente realizar essa ideia, é que isso fosse discutido por pessoas que têm experiência concreta no relacionamento entre homem e mulher, né? Ou seja, pessoas que estão na linha de frente do relacionamento, né? Que têm prática, né? Que experimenta isso todo dia, que sabe como é às vezes a dificuldade de comunicação. Por exemplo, uma coisa que os homens normalmente sentem em relação às mulheres é que as mulheres pensam demais, né? Contrário do que pode parecer, esse papo furado de que mulher não pensa, essa conversa fiada. Eu estou me referindo mais a uma discussão contemporânea, tá? Estou pensando em Idade Média, não estou pensando em Antiguidade, em Roma, na África, não. Eu estou pensando no momento contemporâneo, tipo pós-moderno, assim. E nesse momento, uma das coisas que normalmente aparece em conversa de homens sobre as mulheres, fora aquelas conversas óbvias sobre mulheres bonitas, gostosas e não sei o quê, né, é essa questão de que as mulheres pensam bastante. Isso às vezes nos assusta, né? Pensam na relação, né? Pensam no cotidiano da relação. É quase sempre como se nada é unicamente aquilo. É sempre aquilo, mais outra coisa. Por exemplo, a memória. Você quer falar? Eu não estou pensando nessa hora. Por exemplo, a memória feminina para detalhes. Veja, isso não significa, olha, estou brincando um pouco, falando sério. No fundo, eu acho que tem algumas coisas, não acho que as coisas são tão diferentes assim, o tempo todo, na realidade. Eu tendo a pensar que existem coisas entre homens e mulheres que são determinadas de um ponto de vista biológico, né? Não que eu não ache que exista uma parte social, histórica, cultural. Eu acho que é meio óbvio isso. Eu acho que tem algo de cultural e eu acho que tem algo de biológico misturado. Porque, na realidade, eu acho que o homem e a mulher são seres naturalmente culturais. Então, na realidade, você tem coisas biológicas que determinam o comportamento e coisas que são culturais e que têm uma certa plasticidade. Então, eu não quero dizer que a gente é tão diferente assim. Mas, quando eu estava me referindo à memória, e aí eu acho que talvez, eu lembro de um livro de um cara chamado Júlio Michelet, historiador, né? O nome do livro é A Feiticeira. E nesse livro ele fala um pouco sobre aquela imagem da mulher feiticeira. Ele está lá escavando as raízes dessa imagem de uma mulher bruxa feiticeira na Idade Média, no final da Idade Média. E aí ele fala que uma das coisas que provavelmente trouxe à tona a ideia de que a mulher é um bicho esquisito, estranho, que vê coisa que a gente não vê, o homem não vê. Ele fala nesse livro que talvez fosse devido ao fato de que as mulheres viviam um espaço físico reduzido, né? Pouca circulação pública, né? E isso acabava fazendo com que a mulher pudesse perceber detalhes em coisas que o homem, dentro de um espaço público de circulação maior, não percebia. E daí a ideia, que é concreta, os homens normalmente falam isso sobre as mulheres, que é essa sensação de que as mulheres têm uma memória avassaladora. Que, de repente, uma mulher consegue lembrar de uma coisa que você falou há 2 anos atrás, né? Eu já vi isso acontecer. Ela lembra de uma coisa que você falou há 2 anos atrás, 3 anos, você não tem muita noção do que é.
ela lembra do lugar, qual era o cenário, quem eram as pessoas que estavam do lado, né? E aí, muitas vezes, o homem se sente perdido diante de uma memória como essa, né? Eu acho que isso é uma questão, e eu vou indo em direção, porque a gente combinou mais ou menos que eu vou falar um pouco, ela vai falar, depois eu fecho, ela fecha também, e a gente vai para as perguntas, né? Então, assim, o que eu quero, a ideia que eu estou querendo construir é que há algo na mulher contemporânea, entre aspas, que deixa os homens, às vezes, em pânico, né? Um certo medo. Mas então eu estou falando um pouco desse olhar de um homem que ensaia a sensibilidade, olhando para a mulher, que seria, em tese, o ser sensível, né? E o homem, em tese ficou ótimo. Não, mas é porque vai saber, né? De repente alguém pode achar que achar uma mulher sensível já é preconceito, né? Mas, então, a minha ideia é chegar a um lugar onde fique claro essa noção de que o homem se sente acuado e olha, e quando começa a pensar um relacionamento entre homem e mulher, às vezes se pergunta, a mulher conseguiu uma série de avanços na vida profissional, né? A gente percebe, por exemplo, segundo as estatísticas, que as mulheres saem do casamento por causa delas. Isso denota uma certa autonomia que às vezes assusta o homem, né? Ninguém sabe direito de onde vem essa autonomia. Você não devia ser fraca, né? Mas isso não é a experiência concreta que a gente tem. Enquanto que o homem normalmente sai do casamento por causa de outra mulher, né? Então, assim, e isso na realidade, quando a gente vê o comportamento da mulher sair de um casamento por causa dela, e aquela capacidade impressionante que a gente olha assim, isso quando a gente... Eu estou falando de um ponto de vista de homens e de um homem que olha e pensa e desenvolveu alguma sensibilidade, né? Os homens não gostam de desenvolver tanta sensibilidade porque fica com medo, mas assim, alguma sensibilidade. Estou falando desse ponto de vista. Então a gente olha para as mulheres e tem uma impressão assim, a mulher está sempre parecendo que vai acabar, vai morrer, vai ficar fraca, mas sai do outro lado, de novo, tudo bem de novo, né? É mais ou menos assim, ela está triste, ela chora 3 semanas. Durante 3 semanas o mundo acaba. Ainda tem uma coisa chamada que os sociólogos, não foi eu que inventei isso, os sociólogos chamam de rede informal de solidariedade feminina, né? Você encontra uma mulher chorando no banheiro, todas as mulheres vão do lado dela ver ela chorar. E aí elas conversam entre si. Quem chama isso de rede de solidariedade informal é um sociólogo chamado Manuel Castells, né? Então ele diz assim, que, então, só a referência de onde que tem essa expressão, mas assim, a gente olha e tem a impressão que a mulher, ela está chorando, ela está mal, ela não vai conseguir, mas na realidade, isso é que eu queria apontar, é o contrário, né? Ela passa 3 semanas chorando, ela fica com a amiga xingando o cara, falando mal dele, de todos os homens à face da terra, mas depois de 3 semanas ela sai do outro lado de um jeito como se, não é que nada tivesse acontecido, mas ela consegue sair da situação sozinha. É que aparece um mais bonito. Você não conseguiu se controlar, né? Tudo bem. Você quer falar ou continuo eu? Não, fique à vontade. Então, assim, bom, essa é bem típico de discutir a relação, né? Olha, você vai falar, aí você começa a falar, aí ela começa a falar junto. Aí ele pergunta, você quer falar? Não, continue você. Imagine. E a pessoa ainda diz, eu não tenho nada a dizer. É tudo da sua cabeça. Você que está sonhando. É da sua cabeça. Você viajou, né? Mas então, continuando o que eu estava dizendo, isso é uma coisa que impressiona nas mulheres, né? Porque no fundo, quando eu estava falando dessa coisa de relacionamentos que acabam e coisa e tal, pelo menos o que falam as estatísticas, que os homens